família me abraçou, os filhos, as filhas, os netos, meu pai, minha mãe. E havia mais de 100 pessoas lá em casa. Acho que se eu não tivesse estado sob o efeito de droga, ao ver aquela enormidade de pessoas, aí eu teria chegado ao cúmulo do desespero, evidentemente. Mas aí o que foi, o que não foi, eu não encontrava a maneira como narrar à família o que me tinha acontecido. Aí o meu filho, como filho homem e um genro, aí foram ao quarto onde eu me havia deitado aí na cama. Falei rapidamente, contei. Aí, mas que não falasse para ninguém, que deixasse assim por enquanto, tá? Aí foi quando, depois de haver sorvido quase um jarro de suco, que eu ainda estava com uma sede enorme, fome não, mas sede eu sentia enormemente. Eu tomei aquela enormidade de suco, estava num jarro da geladeira, e deitei-me, os familiares todos ao redor, aí todo mundo querendo me prestar ajuda, socorro, que não sabiam inclusive do que tinha havido comigo, e todo mundo me perguntando, pai, o que foi, meu filho, o que foi? E aí eu disse, vou tomar um banho. Na hora que eu tirei a camisa para ir para o banho, houve uma exclamação de surpresa da parte dos familiares que estavam ao meu redor, dentro de casa. E, o que o senhor tem nas costas? Tem uma queimadura, tem um ferimento, o que foi isto? E os que descobriram, os que viram por primeiro, foi o meu irmão Gildo e um sobrinho meu, que é advogado e que mora hoje em Mineiros, no estado de Goiás. Aí eu não sabia o que dizer e o que responder, porque eu não estava sentindo nada e eu não sabia de nada. Aí, dado a exclamação e a surpresa de todos os familiares e amigos que ali estavam, eu pedi um espelho para ver. Ali eu pude ver então a extensão das queimaduras que eu tinha nas costas e das quais ainda hoje eu tenho uma cicatriz. Mas eu não sabia do que provinham essas queimaduras ou esses ferimentos que sejam. Aí os familiares resolveram então de me levar novamente ao médico que me havia atendido antes. Aí fomos, o médico notou, olhou os ferimentos, as queimaduras, não soube dizer nada. Consequentemente também não me passou coisa alguma para colocar sobre aqueles ferimentos, porque ele não entendia o que era. E foi no outro dia, então, que eu voltei novamente lá para o mesmo médico. E ele já estava junto com mais 2 médicos, Dr. Madaloso e Dr. Carlos Reis. Aí examinaram, então, os ferimentos, que como no dia anterior não me produziam mal-estar nenhum, não havia inchação, não havia exudação de plasma, parece que esse é o nome que se dá àquela água que sai de um ferimento de queimadura, principalmente. Eu não sentia mal-estar nenhum. E os médicos também se surpreenderam ao ver aquilo, não souberam o que dizer, fizeram comentários entre eles de surpresa. Depois no outro dia, foi mais um médico lá em casa, foi ver, os ferimentos continuavam os mesmos, apenas havia um processo, segundo eu pude constatar através de espelhos, já de cicatrização. 16 dias depois, ou seja, no dia 31 de dezembro, caiu aquela pequena casca de cicatrização e a queimadura, a marca essa, acabou ficando com a pele normal, apenas a cicatriz, que como eu já disse, tenho até hoje. E os médicos não souberam explicar a causa daquele ferimento, seja queimadura ou qualquer outra coisa, que não me produziu dor e nenhum daqueles sintomas clínicos que costumam ocorrer quando uma pessoa é queimada. Porque realmente a marca, eu chamo de marca, esse sinal que eu tenho nas costas, dava a impressão de ter sido realmente com ferro em brasa. E posteriormente
até o terceiro dia, eu não sentia vontade de me alimentar, não. Comia alguma coisa a custo da insistência dos familiares. No terceiro dia, apareceram elementos da imprensa, escrita, falada e televisionada. Eu os atendi principalmente porque conhecia a todos eles, eram todas pessoas da minha amizade, pois eu era e sou muito conhecido lá naquela cidade, naquela região toda. E eu passei as primeiras informações, assim, com fidelidade aos acontecimentos. Eu digo fidelidade quanto ao fornecimento dos possíveis pormenores do incidente, para o jornalista Marcos Bedin. Depois veio a televisão, mas aí, pelo amor de Deus, aí houve uma onda de críticas, coisas, enfim, tristes até de serem repetidas, de descrenças, dizendo que era invenção minha, que eu mesmo me havia queimado, que eu estava à procura de publicidade, que eu queria nome, e todas essas coisas. Então isso foi uma fase muito deplorável, muito triste, e que fez com que eu, inclusive, me afastasse. Eu deixei de atender a pedidos de jornais e rádios de outras localidades. Inclusive, até daí uns dias, o programa do Flávio Cavalcante soube lá, não sei por intermédio de quem, que havia havido essa ocorrência, e ele me mandou então insistentemente um convite. Depois o secretário dele, não me recordo o nome, falou diretamente comigo, mas eu não aceitei não aceitei aquele convite, porque eu não estava disposto, até havia me traçado de não comentar mais nada com quem quer que fosse. Infelizmente isso aconteceu. Dali a 40 dias, lá esteve um pesquisador de Curitiba, da CIPEX, Dr. Daniel Rebisso Guesse, e fez aí uma entrevista muito meticulosa, me parece que extremamente cuidadosa, assim, nos pormenores de toda a história. Fomos ao local dos acontecimentos, onde inclusive ele bateu algumas fotos, mas ele não tinha a aparelhagem de medição, de investigação local quanto às medições, as possíveis medições, como teve 12 dias após, isso é 52 dias após o acontecimento, com o Dr. Walter Biller, do Rio de Janeiro. Ele foi lá com uma aparelhagem especial e voltamos novamente, depois de ouvir a minha história, voltamos, fui ao local com ele, no local do rapto, fomos depois aonde eu fui deixado, e no local em que eu fui raptado, ali a poucos metros do local em que esteve estacionado ou parado aquele objeto voador, disco voador, nave, seja lá o que for, havia uma cerca, e eu acho que ela existe ainda até hoje, 4 fios de arame farpado. Ali o Dr. Walter mediu a imantação daqueles fios e acusavam 2,5 ou 3, não me recordo bem quanto à cerca. Quanto a um cabo de aço de sustentação do poste de transmissão de energia elétrica que existe no local, ele fez a medição e acusou o máximo 5 Gauss. Eu não me recordo o nome daquele aparelho, sei que é um magnetômetro, pelo que ele me disse, que eu até não conhecia, fiquei conhecendo naquela oportunidade. Depois então, nós nos dirigimos dali, depois de investigações, fotos que ele bateu e mais perguntas que ele fez com relação à posição em que eu me encontrava, a posição do carro e etc. Aí saímos e fomos para a casa de um cunhado meu, que morava frente à delegacia de polícia, num bairro da cidade de Chapecó. Ali estavam estacionados 14 automóveis. Então o Dr. Walter lembrou-se, diz assim, mas e nós não medimos, não verificamos se o carro tem qualquer imantação. Aí fomos então
junto eram 13 carros de outras pessoas, funcionários e mais pessoas que foram à delegacia, e mais o meu são 14. Aí ele se surpreendeu ao verificar a imantação do carro. As palhetas do para-brisa marcavam a intensidade máxima, 5 Gauss, assim como o para-choque dianteiro. Do lado em que o carro esteve mais exposto, assim, à vista daquele objeto, acusavam 3, que seria o lado esquerdo do carro, 3 na porta, e do outro lado, que não estava tão dianteiro daquele objeto, acusava 2,5, assim como também tinha imantação o para-choque traseiro, mas não me recordo quanto que era do para-choque traseiro. A cinta que eu usava na oportunidade, 52 dias depois, a fivela era de um material que a imantação não pega, mas o grampão era de ferro. Também acusava 2 ou 2,5. O relógio, que coincidente é este mesmo, que eu ainda possuo, também acusava 2,5. E então foram feitas outras pesquisas no local, assim, mas não... Parece-me que ele tinha, inclusive, aparelhos para medir radiação. E ele constatou que não havia radiação alguma naquele local. Então, em síntese, a história que eu tenho para contar é esta mesmo. Eu sou feliz se posso ter satisfeito o desejo de vocês quanto à entrevista, e que essa entrevista possa contribuir para que tenhamos amanhã depois um mundo um pouco melhor. Realmente é bem visível ainda. Eu acho que tá ótimo, hein?